Olá a todos e a todas novamente, sejam bem-vindos ao Entre Psique e Soma. Cá estamos novamente, eu, Vítor Fragoso e Patrícia Câmara, para falarmos sobre estas questões ligadas à psicossomática. Hoje o tema será o desaparecimento do corpo, um tema enigmático, que vem na sequência do primeiro episódio, o lugar da psicossomática, e antes de propriamente começarmos, se calhar começamos por agradecer, passa a redundância, começamos por agradecer a todas as pessoas que ao longo deste mês, o primeiro episódio já tem um mês de realização, cerca de 428 pessoas que visualizaram, que assistiram e que também dão um pouco de força a este projeto e aquilo que nós acreditamos. Cá estamos novamente, Patrícia, bem-vinda. Vamos falar sobre este tema enigmático do desaparecimento do corpo. E se calhar quem nos está a ouvir pode estar a pensar, bem, desaparecimento do corpo, o que é isto, não é? E talvez tenha sido essa a experiência mais concreta e real que muitas das pessoas viveram com toda esta realidade pandémica que nós estamos a viver, não é? Nós estamos aqui, fruto da tecnologia, atravessamos paredes, mas o que é certo é que o aparecer, a presença, a frequência, o hábito, o modo com que aparecemos em carne viva e corpo a corpo, usando aqui isto como metáfora, realmente diminuiu. E como psicólogos e psicoterapeutas acho que não devemos ignorar isso, o que é que está a acontecer a nível do presente, a nível, e o que poderá acontecer a nível do futuro. E a pensar um bocadinho nisto, só em título de introdução, depois começamos mais a dialogar, este desaparecimento do corpo, que um autor, agora não me recordo o nome, que apelidava isto que nós estamos a viver com esta expressão, este desaparecimento do corpo, pelo menos alerta-nos para a urgência de um corpo ressurgido, que nós também desejamos e também sentimos isso nas pessoas, não é? Um corpo ressurgido na e pela relação viva. Um corpo em carne viva, presente, tocado, sentido, em movimento e próximo. Isto que eu estou a dizer, nos dias de hoje pode parecer um bocadinho até subversivo, não é? Pode parecer um bocadinho provocatório. Mas julgo como psicólogos e como profissionais na área da saúde mental, nós devemos pensar nisto, não é? Que movimento, de que forma é que nós vamos aparecer, de que forma é que nós nos vamos colocar na relação de uns com os outros, com todos estes cuidados que nós temos que ter, não é? Por causa desta realidade, com todo o medo e a ansiedade, e para alguns casos, infelizmente nós sabemos até pânico que se foi instalando, não é? Como é que nós nos vamos posicionar entre esta necessidade de proteger a saúde física, emocional também, não é? Mas há aqui um valor que também aparece como uma necessidade cada vez mais emergente. Não é? Como é que nós protegemos também esta saúde psíquica, emocional e corporal, não é? De podermos viver por inteiro e não por metades. Isto já foi assim, já surgiu aqui um bocadinho, mas acho que dá para perceber um pouco qual é o mote. O desafio é grande. Não vamos sair daqui com verdades absolutas, nem com coisas prontas, mas vamos refletir. Qual o lugar para o corpo hoje, depois desta introdução, qual o lugar para o corpo hoje, Patrícia? O que acha disto? Vítor, essa é realmente uma pergunta enigmática. Estava a pensar que a primeira coisa que pensei quando o Vítor propôs este tema era mais do que o desaparecimento do corpo, era de bocados do corpo, não é? Porque quando nós pensamos nestas coisas todas virtuais, não é isto. É claro que há imensas piadas, não é? Imensas coisas com isto, mas até do ponto de vista das psicoterapias e afins, dos cartoons todos que aparecem, não é? De uma pessoa muito bem posta na parte de cima e a parte de baixo informalmente posta, pondo a coisa assim. Como se o corpo fosse ele mesmo, não é? A expressão desta situação clivada que nós estamos um bocadinho a viver, não é? A parte que é possível de pôr a cabeça de fora, não é? De aparecer, e a parte que tem que estar sempre, e uma parte que está sempre reservada a uma informalidade, não é? Ou seja, uma certa parte clandestina, uma parte escondida. E depois isso com certeza de acordo com a personalidade de cada um e a maneira como cada um de nós
pode pensar isto, obviamente desde o humor às questões mais sérias, não é? Que isto também expressa e transforma. Estava a pensar que, bom, eu acho que sim, acho que para a maior parte das pessoas há um certo desaparecimento, uma certa desmaterialização do corpo em algumas circunstâncias, não é? Uhum. Outras não é? Houve muitas pessoas a terem que manter a vida no dia a dia e a manterem-se presentes, não é? Com o corpo presente. Uhum. Mas é evidente, claro, e inquestionável que, de uma forma ou de outra, penso que afetou-nos a todos, não é? Esta, acima de tudo, este desaparecimento do corpo em relação, não é? A relação com os outros. E isso estou absolutamente de acordo consigo, não é? Este, este sítio mais tridimensional, não é? Da relação. Estava a pensar, no outro dia, tive com uma amiga que não estava há imenso tempo. E às tantas estávamos a tomar café e ela tirou a máscara, não é? Estávamos as duas, e eu olhei para a cara dela e de repente tive umas saudades dela, ou seja, a consciência das saudades. Ok? Estranhamente, não é? Porque tenho falado o tempo todo, falamos, fazemos videochamadas, já tivemos juntos muitas vezes, mas realmente não tínhamos estado ainda, se calhar, então não estávamos sem máscara. E de repente a tridimensionalidade da cara, não é? A cara a cumprir-se como um todo, foi um lugar diferente, um lugar que realmente me estava a fazer falta sem que eu tomasse consciência disso, não é? Então estava a pensar, sim, de que maneira é que as coisas têm um impacto em nós, do ponto de vista até psicossomático, da nossa organização, e que hiperadaptações é que nós estamos a fazer para suportar determinadas circunstâncias, não é? Com certeza estas hiperadaptações, se forem criativas, também nos levam a lugares novos, não é? E permitiram Uhum. estas coisas todas de expansão, Uhum. não é? Estou a pensar a quantidade de reuniões internacionais que nós temos agora a hipótese de assistir, não é? Uhum. E, 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 como dizia o Victor, antes de começarmos, não é? Uma data de coisas que nós, webinars, etc., que temos acesso, que na altura não teríamos, não é? Ou seja, isto Uhum. também nos trouxe esta possibilidade de De aproximar por aí. aproximação mesmo sem corpo, não é? Uhum. Uhum. Ou O seja, traz-nos corpo. lugares diferentes, não necessariamente piores, não é? Ou seja, pode-nos fazer expandir hipóteses, agora que o vivemos. Claro que quando nós sentimos uma privação, esta hipótese surge pela privação, não, tem sempre qualquer coisa ligada à falha, não é? Mas se nós tirarmos a parte da falha da privação, é mais uma hipótese que se expande e que esta Uhum. situação também pôde trazer, não é? Mais um caminho a ser percorrido. Eu estava a pensar Mais que um. mesmo nós conhecemos nesta realidade virtual, não nos conhecemos É pessoalmente, não verdade, é? é verdade. E conseguimos, não é? Porque também, mesmo virtualmente, a nossa voz, o nosso gesto, o nosso corpo está aqui por inteiro, não é? Mas sabemos que só isto, não é? Isto deve ser um complemento, mas só isto não basta, não é? Estava a ouvi-la e estava a pensar no seu início, usou um pouco as anedotas que vão surgindo do que parece e do que fica oculto. É quase como se esta nossa imagem virtual também fosse uma metáfora do que acontece na terapia, não é? Algo que se mostra, mas algo que fica sempre mais escondido, que só a pessoa sabe. Que às vezes que acontece, exatamente, também, mas que às vezes também acontece do ponto de vista, Ou não sabe, porque às vezes não vai sabe, procurar porque não sabe, não é? claro. Mas estava a pensar que às vezes também acontece, ou acontece a toda a hora, do ponto de vista social, e há uma parte que é óbvia, que faz parte, que é a questão, se quisermos, relacionamento estético, mas muitas vezes também é uma subserviência àquilo que nós achamos que é a exposição do corpo, não é? Mas que na realidade é um desaparecimento do corpo. Não é? Até que ponto também esta nova hipótese, estava a pensar a quantidade de situações onde nós estaríamos muito mais formais, até do ponto de vista da roupa, não é? Do que estamos a usar, e que esta situação também nos ajudou a banalizar, sei lá, a Em algo. desinformalizar, Sim. se dizer assim, A, que trouxe qualquer a coisa de flexibilizar, alguns se calhar flexibilizar. até banalizaram, não é? Exatamente. Mas lá Ou está. seja, há aqui qualquer coisa também que põe em jogo, é verdade, mas não é como se isto pudesse, de certa maneira, trazer, pôr, de certa forma, em cena muitas situações do dia a dia em que nós achamos que estamos de corpo presente, mas na realidade não estamos, se quisermos, numa perspectiva mais psicossomática da existência, não é? Não estamos de corpo presente, estamos no corpo da expectativa do outro só, não é? Estou a pensar, por consoante a personalidade de cada um e também consoante o lugar que o corpo ocupa na relação com os outros, não é? Ou seja, de que maneira é que o meu corpo está na relação com o outro e se essa forma de estar do meu corpo na relação com o outro oculta a minha verdadeira essência. Estava-me a lembrar disto no outro dia, ver uma adolescente que eu
adolescente que eu tenho, uma consulta muito engraçado, fez-me um desenho, não é? Tem uma imagem. Eu pedi-lhe licença para dizer isto, para fazer esta ressalva. Mas onde tem uma imagem, um desenho feito por ela, de uma pessoa assim, uma rapariga muito espampanante, muito vestosa, muito não sei o quê, e depois uma menina muito desinvestida, muito, com face uma posição mais cabisbaixa, e que claramente era ela, não é? Ou seja, havia esta dupla visão dela própria, não é? E ela dizia, esta sou eu aos olhos dos outros, mas isto é o que está cá dentro. Se fosse preciso fazer uma espécie de fusão destas duas coisas, não é? Um certo melting para chegar a um sítio mais realista até da imagem do corpo que se apresenta menos clivado, não é? Isto só para brincar um bocadinho com esta ideia do que é o desaparecimento, ou onde é que o corpo realmente está, não é? A questão é esta, onde é que nós realmente estamos com o corpo. Isto nesta vertente, mas se quiser a gente pega mais na vertente que o Vítor estava a falar, que é a vertente do corpo na relação, na perspectiva até da intimidade e da possibilidade. Mas diga. Não, estava a ouvir porque realmente o que sentiu nesse encontro, ou reencontro com a amiga, foi essa saudade de vê-la por inteiro, não é? Uma parte que se cumpre, não era que eu sentia, que faltava esta parte, eu não me tinha dado já, esta hiperadaptação, não é, que nós fazemos como uma coisa que me parece importante para sobreviver psiquicamente, mas efetivamente é uma hiperadaptação, porque depois quando a coisa acontece a gente tem uma consciência de que faltava. Tendo em conta também a experiência que vai tendo desta realidade que todos nós estamos a viver, não é? Que sinais assim... Não está a ouvir bem? Eu vou ver se consigo ampliar aqui o som. Também estava a falar um bocadinho baixo. Tendo em conta a experiência que tenho refletido face a este período que estamos a viver, que sinais e sintomas é que sente que se estão a revelar pela ausência do corpo? Há sinais e sintomas que, pela sua prática clínica, pela sua experiência ou reflexão, têm se tornado evidentes ou não? O corpo está a pedir algo que nós temos que escutar? Eu não consigo fazer assim uma generalização, não é? Mas acho que depende muito da personalidade das pessoas, não é? E depende da etapa da vida. Estou a pensar que na adolescência, o que eu tenho sentido é que os adolescentes, que me parece que precisam de rasgar o mundo, não é? Precisam de experimentar, de usar o corpo, de o vivenciar de uma forma. Não é que nós não precisamos também, mas eu penso que é uma idade onde isto está, como dizia o Vítor, à flor da pele, não é? Parece que tem que ser vivido com o corpo, não é? E há aqui uma privação muito grande que me parece que está a ter algumas consequências de organização mental, mas até de inquietação toda. Não é? Certa inquietação, um certo frenesim que não se pode cumprir, ou que se tem cumprido sempre muito a miúdo e muito clandestinamente, às vezes, não é? E eu acho que se nota em alguns sinais e sintomas, também parece ter uma certa desesperança. Isso tem parecido que tem sido isto é mais passível de ser generalizado, daquilo que eu vou vendo, não é? E daquilo que li também, vai um bocadinho ao encontro do que depois fui lendo. Mas uma certa desesperança, um certo cansaço que se mostra em R, que é tudo aquela coisa, aquele síndrome das pernas inquietas e coisas dessas, uma inquietação, um farnozinho. Mas o que eu estava a pensar, pondo a questão um bocado ao contrário, que é, o que me parece é, de que maneira é que nós precisamos de prazer, não é? De fontes de prazer e fontes de encontro, e do ponto de vista do nosso ser psicossomático, não há coisas que nós precisamos. De sentir por inteiro, não é? Sentir por inteiro e de sentir prazer, fontes de prazer. E me parece que agora muitas vezes, e muitas vezes esta fonte de prazer vem pelo corpo, como é óbvio, pelas atividades todas da vida, não é? Pelas coisas do dia a dia, desde das interações, lá está, que do ponto de vista relacional, é? A interação livre, eu nem sei se é tanto o corpo presente ou não, mas é a liberdade da interação, não é? Uma interação menos cuidada, menos preocupada, mas também nos dá um conjunto de libertação de substâncias internas, não é? Que nos permitem ter a sensação de prazer, num lugar bom do prazer. Mas está a pensar de que maneira é que se tem utilizado o corpo como fonte de prazer numa altura com tanta privação, não é? Está a pensar, nós vimos na primeira parte do confinamento, não é? No primeiro confinamento, a questão da alimentação e depois uma altura em que parecia que foi quase uma intoxicação dessas coisas todas e que já nem viu, isto ouvi várias pessoas dizer, não é? Que às vezes já nem é possível ver o copo de vinho, porque
No princípio toda a gente pensa, porra, pronto, agora olha, sento-me aqui e bebo um copo de vinho e posso desfrutar um bocadinho do tempo, não é? E de repente já havia uma espécie de intoxicação destes momentos, como se estes momentos também já não fossem, já não bastassem, não é? Eu Mas, julgo. Sim, diga, diga, diga. desculpa Não, ia interromper. só dizer isto que era neste sentido de que, mas que de certa maneira, e agora penso que se volta a recuperar, agora as coisas estão novamente um bocadinho mais fáceis e portanto, mas, mas há, ok, como é que nós, em cada momento, vamos utilizando o corpo em busca de algum prazer, algum sentido de vida, não é? Mais uma vez, de acordo com a personalidade, não é? De acordo com aquilo que Hum, temos à volta. Mas é parece-me que as que- fontes de prazer mudaram, teve que haver uma ligeira alteração das fontes de prazer, não é? Estavam muito voltadas para coisas também muito externas, com certeza também ligadas ao corpo, mas de repente a gente vê-se mais limitado nas fontes de prazer e como é que o corpo é utilizado aí nesse momento, não é? Como é que continuamos a sentir o sabor da vida, não é? Hum. E que destino nos damos a estas pulsões, a esta necessidade de vida. Um, estava a pensar que esta realidade que nós vivemos é tão inusitada, porque nesse exemplo que deu dos adolescentes, e realmente os adolescentes estão numa busca de identidade, e uma identidade que passa muito também pela vivência do corpo e pelas experiências do corpo em si com os outros, não é? E essa necessidade espontânea e natural de se mostrarem, não é? Nós dizemos, os adolescentes estão cada vez mais virados para as novas tecnologias, mas nós sabemos que não era só isso, o virtual, e não era só isso, eles precisavam de estar, de sentir, de dançar, de percorrer a rua, de fazerem as coisas de adolescentes, que todos os adultos, de namorarem, fazerem tudo o que os adolescentes fazem e devem fazer, não é? E o corpo dos adolescentes, eu estava a ouvi-la e estava a pensar aqui em algo que a Paula Sibilia, que é uma antropóloga argentina, argentina, que está radicada no Brasil, que eu aprecio muito e acho que mais pessoas devem conhecer, porque ela faz aqui uma ponte muito interessante entre a antropologia social e a psicanálise, e reflete muito estas questões do mundo digital. Não é? E ela, num dos seus textos, dizia o seguinte: hoje o corpo, hoje, isto escrito antes de nós vivermos isto, não é? Hoje o corpo apresenta-se como uma grande âncora das subjetividades. É na superfície corporal onde cada um exibe as suas verdades. Eu estava a pensar que isto era verdade ontem. Agora, com tudo isto, como é que nós podemos exibir? Não é? Nós não exibimos, já não nos apresentamos tanto. Lá está, esta questão, o que é que se faz com este corpo que passou a estar mais fechado, mais confinado, mais oculto, não é? E isto que era exibido como, até de uma forma performativa, não é? Na vida real, esta performance passou a ser cada vez mais para o virtual, não é? E como é que nós equilibramos esta necessidade até de busca de identidade, não é? Quem sou eu também no meio disto tudo, não é? Como é que eu me movimento, como é que eu posso sentir, como é que eu posso expressar, pensando nos adolescentes, e não só, mas mais nos adolescentes, não é? E ela falava até de uma coisa muito interessante, que era, lá está, eu acho que, não sei se a Patrícia sente isso, mas eu tenho sentido muito isso até na experiência profissional e pessoal, na reflexão que vou fazendo. Eu acho que claramente nós temos que fazer aqui uma ponte entre o que se pensava e refletia antes e o que se está a pensar e refletir agora, porque acho que isto irrompeu de uma tal forma e de uma violência tal que algumas das coisas que nós dizíamos antes já não têm, são válidas para aquele mundo. Não é? Agora estamos a viver isto, é concreto, é totalmente novo, não sabemos muito bem ainda o que vem aí, mas sabemos que vamos ter que inventá-lo e vamos ter que inventá-lo da melhor forma. Mas eu estava a pensar que antes vivia-se muito também a Paula Sibili também falava disso, a crise da interioridade, não é? Porque tudo era mostrado e era mostrado para fora, e nós de repente, tudo que era mostrado para fora, o fora deixou de ser tão evidente, não é? Porque nós passamos a virar para dentro. Então nós estávamos todos habituados eu estou aqui em associação livre consigo, por isso é muito Sim, sim, sim. tudo o que era movimento para fora, de repente passou a ser, houve um travão, uma paragem brusca, e nós começamos a virar todos para dentro.
os que estavam preparados e que já estavam habituados à sua intimidade, à sua interioridade, sentiram, mas o abalo não foi tão grande. Agora, aqueles que não estavam habituados a olhar para dentro, não é? E de repente, para onde olhar? Não é? Para onde é que se vem confirmado se o olhar do outro, a presença real do outro, no concreto desapareceu? Não é? Isto para muitas pessoas pode gerar muita angústia. Não sei. Sim, sim. Pois não, isso faz-me sentido, não é? Por isso é que me parece que depois o impacto das coisas tem muito a ver com a personalidade, não é? Com a forma como nós organizamos a vida, não é? Como é que cada um de nós vai organizando a vida ao longo da vida e, portanto, o impacto que as coisas têm há de ser diferente, não é? Mas estava a pensar que mesmo nas pessoas mais tímidas, não é? Mais envergonhadas, que encontraram no princípio da pandemia e no primeiro confinamento um certo conforto pela possibilidade de desaparecimento da cena social, existe cada vez mais o desejo do retorno, não é? Estava a pensar que isto. Vamos lá ver. Eu penso que houve muitas maneiras e muitas estratégias que as pessoas foram utilizando, não é? Aliás, uma delas foi a manutenção da possibilidade de alguma exposição, até mesmo pelo reforço destas questões virtuais, não é? Não só a necessidade habitual relacional sanígena, não é? Mas como às vezes, como sabemos, aquela que já não era sanígena, mas narcísica, assim se manteve e até se pôde, penso eu, também expandir por aqui. Agora estava a pensar nas pessoas, nas nossas necessidades mais de festa, não é? Da presença mais em festa, não é? E essas eu acho que estamos todos um bocadinho à língua delas, não é? Que faz tanta falta. As festas e que Não é? também Não remete estava a pensar nisso, do ponto de vista pessoal. Claro, não é? É porque essa é uma parte da vida, não é? A possibilidade de estar em festa, uma certa euforia, uma certa. Por isso é que eu dizia, é um sítio onde nós vamos sentindo que não é preciso estar a pensar, não é? Que não temos que estar a pensar quais são os limites relacionais. Nós já interiorizamos uma data de coisas, não é? Do ponto de vista daquilo que agora é a segurança, não é? Mas há muitas que não, e muitas que espero que não interiorizemos, não é? Que sejam só passageiros. Algumas se calhar não vão ser, mas outras sim ainda, não é? Que assim seja, não é? Agora, o que me parece é que estas necessidades, há umas que nós estamos mesmo à míngua delas, não é? Por mais criativos, há sempre sítios que nos fazem falta, não é? Que não se substituem. Agora, há outras coisas que me parece que está a falar mais da questão do espelho, não é? Do espelho narcísico, e esse, se o mundo virtual já está nessa parte mais, às vezes, da forma como se utilizam também as redes sociais, isso também depende sempre, não é? De como é que se utilizam as coisas e não das coisas em si, penso eu. Mas lá está, quem já utilizava as redes sociais como reforço narcísico aumentou ou permaneceu assim, não é? Ou seja, continuou em exposição a tentar encontrar o seu reforço narcísico. Sim, mas a minha fantasia é que essas pessoas que se expunham pela vida, pelas coisas da vida que podiam fazer, e agora deixaram de poder fazer e confrontaram-se, se calhar, de uma forma muito dura com o seu vazio interior, não é? Sim, penso que sim, faz-me sentido. Sim. Que outras buscas fizeram as pessoas ou fazem as pessoas para permanecer narcisicamente estáveis. Minimamente. Mas eu acho que sim, vamos lá, eu acho que esta situação nos confrontou a todos, não é? Com sítios desconhecidos, a todos, não é? De maneiras diferentes, consoante volto a dizer, consoante a nossa personalidade, mas a todos nós nos mostrou qualquer coisa, não é? Nos fez confrontar até com alguma tranquilidade, não é? Estava a pensar a quantidade de pessoas para quem esta hipótese, esta nova hipótese, não é? De algumas coisas poderem ser feitas apenas virtualmente, traz tranquilidade, não é? E não parece que seja uma tranquilidade patogénica, não acho. Acho que é uma tranquilidade sanígena, não é? Ou seja, deram resposta ao concreto da vida. A vida pediu isso, tiveram que se ajustar, não é? Sim, e até com alguma possibilidade, porque às vezes o que me parece é que assim, nós também não estou nada a fazer o elogio da situação, e muito menos da ausência da presença corporal, que me parece também importante, mas eu acho que às vezes nós também ficamos em sistema totalitarista interno, não é? Só é esta hipótese, só é esta alternativa, o corpo tem que estar presente, se não tiver não é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa sempre carregado de negatividade, não é? Quando às vezes não é a mesma coisa, pois não é a mesma coisa, é diferente, mas não tem obrigatoriamente que ser uma coisa nefasta, não é? São coisas diferentes, volto a dizer, se não for uma questão pura e simplesmente de uma privação, não é? Também ser em si mesmo uma expressão da não hipótese da alternativa, é excelente, não é? São coisas que se somam, que nos acrescentam coisas à vida.
mas nas questões uma espécie de espaços criativos foram necessários ser encontrados para suportar as formas de expressão anterior, eu acho que sim, não é? E depois me parece que com certeza houve pessoas que sofreram mais do que outras com um determinado conjunto de situações que implicavam o desaparecimento, não é? Ou o confinamento do corpo. Estou de acordo consigo, não é? As pessoas que viviam muito à exposição do corpo físico, real e concreto, com certeza que sim, que isso há de ter tido um impacto bom, mais evidente pelo menos, não é? Eu às vezes não sei se é maior, eu acho que é mais evidente. Mas não sei até que ponto. Porque uma coisa lá está, outra coisa que me parece que é o centro mesmo, o centro é a ausência de liberdade no contacto físico, não é? Contacto com o outro. Isso é que eu acho que, esse lugar é que eu não sei como é que fica dentro de nós, não é? E como é que nós, lá está, a gente hiperadaptou-se, fez transformações, escolheu a quem, com quem dar. E há pessoas que dizem, não é? E com razão, pronto, agora não é preciso dar beijinho à pessoa não sei quantas que não se conhece e que não apetece nada dar beijinho, não é? E que era aquela coisa que nós fazíamos, não é? Os miúdos dizem que bom, já não me ensinaram bem às tias, não sei não, essas coisas. Mas, E já, não, mas depois, e já nem toda a gente usa este beijo, aqueles que exatamente, as que desejam e as que querem ficam ali um bocadinho tristes, mas mais já não tem que levar com as que não querem, não é? exatamente. Portanto, há assim umas liberdades que se adquiriram com isto. Mas existe mesmo, e isso é que me parece que é capaz de ter um impacto interno grande e que depois e que era importante nós pensarmos sobre ele, sim, é a ausência de contacto físico nas relações de intimidade com as pessoas que nos são mesmo significativas, ou não é? Mas que também não são, acho que não são significativas à partida, mas que tinham a hipótese de ser, como é que eu vou dizer, não é? Pequenos gestos que nós fazíamos espontâneos e que me parecem agora às vezes coartados, não é? Sim, há um travão, e isso foi das coisas que, principalmente no impacto nas crianças e nos jovens, não é? Houve um travão muito grande na espontaneidade da vida. Então é quase como se a vida pede para se mostrar, para ir no sentido da direção do outro, não é? E em movimento livre. Claro que depois nós todos temos os nossos travões, os nossos ajustes, não é? Mas a vida pede esse movimento. E o que aconteceu é que, para além dos travões da personalidade de cada um, a realidade colocou-nos aqui muitos outros travões que desses é que também não podemos fugir. Não podemos fugir de nós quando os temos, mas não podemos fugir também quando a realidade é assim tão dura. Então, Sim. Estava-me a lembrar, a seguir ao primeiro confinamento, agora falamos um bocadinho de nós também, mas a seguir ao primeiro confinamento, eu fui com os meus filhos a uma esplanada. E o meu filho, que não faz estas coisas, nunca ouvi fazer isto em circunstância nenhuma, de repente começa a lamber a cadeira do café. Eu pensei, isto não está a acontecer. Como é que é possível no primeiro dia? Ele nunca fez isto na vida. Um ato de liberdade radical. Mas que significado nisto? Não é? Com todas as hipóteses que me põe ali, mas sim, por causa deste não, do interdito, não é? De repente ali completamente desmascarado, não é? Por mais clandestino que tivesse, ou que eu achasse que tinha feito tudo com muita tranquilidade, alguma coisa passou, porque automaticamente foi para o mesmo movimento. Mas sim, de que maneira é que este coartar destes lugares de espontaneidade e de liberdade, principalmente, creio, na relação com o outro, não é? Na relação física com o outro, como é que eles vão ficar inscritos, ou como é que nós podemos impedir que eles se inscrevam de uma maneira patogénica? Mas nesse sentido, se quer que lhe diga, o desaparecimento do corpo que mais me preocupa, e esse sim eu penso que é urge pensar para anteontem, é o desaparecimento do corpo morto. Não é? Esse é que eu não sei como é que vai ficar, porque esse é o lugar traumático da atualidade, na minha perspectiva, acho mesmo. E acho que há pouco olhar sobre ele, não é? É quase como se fosse, aí passa-se a mão pelo a toda a gente, não é? Isto é muito importante porque, pronto, esta situação pandémica assim o exige e, portanto, as pessoas morrem sozinhas nos hospitais, as pessoas morrem sozinhas com Covid, os familiares não veem as pessoas, não é? Depois é um bocadinho porque eu vou percebendo da minha... O núcleo muito restrito é que toma esse contacto mais evidente. Exatamente, que toma, quando toma, porque há situações em que nem pode tomar, que nem não é? pode Portanto, tomar. não há despedidas, não é? Sim. E muitas vezes, agora parece que já houve alguma alteração nisto do corpo, não é? Quando as pessoas morrem, das pessoas poderem ver, não é? Mas, quer dizer, é uma coisa de há pouquíssimo tempo e eu não sei até que ponto é que ela está a ser levada a sério.
seja, quando eu penso às vezes na questão psicossomática, quando se pensa em saúde mental, não é? Eu não consigo pensar, e continuo com esta questão, não é? Como é que se pode estar a falar em saúde mental e não pensar que é um momento atual que exige uma atitude, uma intervenção que seja em si mesma terapêutica, a bem da saúde mental e da saúde, não é? Do ponto de vista psicossomático. E aí, o desaparecimento da possibilidade de se volar um corpo, não é? Da possibilidade de haver. Este momento é que eu penso que era preciso perceber verdadeiramente até onde é que é necessário que isto esteja, que se mantenha a ser realizado da maneira como tentava acontecer, porque é absolutamente traumático. Não é? Esta, quer dizer, toda a gente sabe, já a psicologia está farta de saber isto, a psicossomática disto também se cansa de falar, não é? Mas na realidade parece que fica tudo meio surdo, não é? Que é, toda a gente sabe o que é um corpo que não aparece, não é? Todas as lendas, não é? Há tantas situações até do ponto de vista, não é? Fica sempre na fantasia, não para alguma, Hoje, dependendo sim. como cada um se vinculou e se relacionou, não é? Como é que depois o luto vai ser efetivamente concretizado e realizado. Sim, quando nós criámos, agora há pouco tempo, aquela conferência, esta coisa que nós organizámos na Sociedade Psicossomática, que era criar futuro no presente, uma das grandes preocupações, a nossa preocupação era perceber a urgência de repensar como não traumatizar agora, não é como destraumatizar, é como fazer ou ter uma atitude terapêutica agora. E isso é que cria futuro, não é? E mais preventiva, não é? É mais preventiva, não é? Portanto, realmente, esta questão do desaparecimento do corpo, onde eu acho que há uma inscrição verdadeiramente traumática e global, é no desaparecimento do corpo morto. Não é? E no desaparecimento da possibilidade de estarmos corpo a corpo quando as pessoas precisam de nós, não é? Não é? O dar a mão, o estar ao lado, é importante para quem vai e para quem fica, não é? É uma questão de serenidade e de apaziguamento psicossomático, não é? Porque qual é o impacto, não é? Qual é o impacto de eu saber que uma pessoa que eu adoro, não é? Que é importante para mim, está a morrer sozinha no hospital? Qual é o impacto psicossomático? E este impacto psicossomático, que impacto social tem? Não é? Como é que isto nos adoece? E adoece-nos de múltiplas maneiras, vai-nos adoecer de múltiplas maneiras, fisicamente, ou seja, de uma maneira que se expresse mais fisicamente, mas também é adoecer mental grave, não é? Eu acho que isto fomenta frieza afetiva, não é? Fomenta como é que se suporta uma dor. Um distanciamento, não é? Distanciamento, uma certa, exatamente, uma certa. Isso E só dizer mais isto. E depois com o impacto social, não é? Porque me parece que esta nossa tendência para clivar as coisas em bocadinhos, não é? Mais uma vez, se esquece de ter uma perspectiva abrangente, biopsicossocial, realmente biopsicossocial, que é quando eu opto por fazer isto. Se nós pensarmos assim, no primeiro momento da pandemia, se calhar isto não havia alternativa, provavelmente era muito difícil imaginar-se uma alternativa, não é? E poder elaborar e poder ter tempo para fazer isto estamos a fazer agora. Exatamente, podemos elaborar. E já passou algum tempo e acho que agora não temos desculpa, não é? Não temos, se no início que fomos todos, não é? Fomos atropelados por isto tudo e estávamos em resposta em urgência e estávamos a reagir e nós reagimos em urgência, não é? Só que a questão é que nós continuamos a reagir durante muito tempo e esquecemos de agir. E eu costumo dizer que agir implica pensar, refletir, antever, e já passou algum tempo, acho que já podemos posicionar-nos de maneira diferente, pelo menos. Mas uma coisa que não estar a ser abusivo no que vou dizer, mas uma coisa que me preocupa é que parece que há uma ausência de reflexão, de pensamento. Eu sei que estamos todos muito esgotados, estamos todos muito cansados, mas é importante encaixar isto, é importante elaborar isto, é importante haver espaço para, pensando nisso que disse, de volar o corpo, das práticas até de cuidado e de saúde, é importante pensar, é importante questionar. Parece que, pelo menos o que eu vou sentindo, é quase como se não se pudesse questionar determinadas práticas e determinadas posições, não é? Enquanto nós devemos efetivamente dialogar. Questionar não é simplesmente criticar. Em causa, com certeza. É ajudar a pensar, é ajudar a pensar. Exatamente, claro, com certeza que sim. Está a pensar, eu acho que têm sido feitos alguns movimentos, não é? Ou seja,
A gente vai sentindo nos equipas, etc., que estão a tentar e sim. foram tentando ao longo E deste tempo. têm sido extraordinários no Sim, sim, essencial. Só claro. que. Agora, Sim, sim. diga, diga. Não, estava a dizer que também sentimos que há muitas coisas que ficaram aquém, não é? É quase como se o discurso antes e depois virasse completamente. Falava-se tanto na questão da dignidade, da vida e da morte, na humanização, e por muito impacto, e aqui fala a pessoa e fala o psicólogo, por muito impacto que a realidade externa nos imponha, isto nunca pode ficar para segundo plano, não é? Há questões de dignidade e de cuidado que devem estar sempre presentes, independentemente das condições. E se num primeiro momento, com uma situação tão grave como esta, não temos tempo para pensar, passado algum tempo não temos desculpa, não é? Temos que fazer alguma coisa diferente, porque já sabemos, não é? Porque já também vemos o impacto. E estava a ouvi-la, e para nós, psicólogos, psicoterapeutas, pelo menos para mim tem sido muito essa questão, qual o limite da proteção entre o físico e o psíquico, não é? Nós estamos a proteger, e bem, a parte física, a parte biológica, isso tudo, mas onde é que fica a proteção psíquica, não é? Mas ao fazermos isso, claro. Também protegemos a psíquica, claro, também está Claro, não é? lá. Não é? Se nós pensássemos nisto do ponto de vista, obviamente, não é? Quanto mais morte, menos saúde mental, não é? Se as pessoas, quanto maior for, quanto maior a desgraça, não é? Mais difícil é ter saúde mental, não é? Sim, sim, sim. Faz-me sentido isto, o que não faz, ou seja, eu acho que é importantíssimo reconhecer que em primeira linha é preciso diminuir ao máximo, não é? Foi preciso diminuir ao máximo o número de Sim, perdas, não é? sem dúvida. O impacto psicossomático que isso também tem, não é? Claro. Agora, eu não sei definir essa linha. Agora, o que me parece é que é um problema antigo, não é? Que estava a ser trabalhado, ou que está a ser trabalhado, mas há aqui um lugar onde realmente a escutumização, saúde mental e saúde física, é posta de tal ordem que fica na terra de ninguém. Isto é o que me parece que é a saúde física. É como se ficasse aqui esta zona que não é bem de De um ninguém, não é? limbo, de um limbo. Pois, é uma zona de um limbo onde não é tido como um ato de saúde mental, ou, quer dizer, eu estou a ser, um bocadinho a exagerar, porque eu sei que não é verdade em várias equipas e eu sei que as coisas funcionam e que as pessoas tentam ao máximo e tentaram. Mas acho que é preciso ampliar recursos e estratégias para que, e até pegar em algumas que começaram a ser feitas agora, não é? E torná-las cada vez mais públicas para que elas possam também expandir-se e por aí fora. Mas o que me parece é que, enquanto não for visto como um investimento na saúde, a presença verdadeira de outra pessoa, não é? Enquanto ficar de outra pessoa, familiar, etc., não é? Enquanto ficar sempre numa espécie de limbo assistencialista, que é a minha perspectiva. Há aqui sempre uns restos assistencialistas nisto. Ainda não é visto, não é? Eu acho que ainda não chegamos ao lugar onde realmente há um reconhecimento, não é em toda a gente, mas no corpo geral, um reconhecimento da necessidade da presença de um outro, não é? Quando as pessoas estão hospitalizadas, quando as pessoas estão. Não é? Quando chegar a este lugar onde este reconhecimento estiver no sítio da saúde física, então eu acho que terá outro impacto. Porque quer queiramos, quer não, infelizmente, a saúde física continua a ter uma sonorização, um impacto sonoro maior. Eu acho que se continua a conceber a saúde mental como a depressão, não é? A psicose, a ansiedade. Mas não, saúde mental é também, e é em primeira instância, este lugar, não é? O lugar onde nós sabemos que para a manutenção da saúde psicossomática da existência das pessoas, por exemplo, em zonas de vulnerabilidade, que é no caso do adoecer, é necessária companhia. Se nós sabemos isto desde os confins da infância, não é? Faça a vulnerabilidade, faça o pânico, faça a ausência, o que é que nós precisamos do outro? Então, em meio de vulnerabilidade, o que é que nós precisamos? Claro, do reconhecimento interno e do encontro interno com os bons recantos que cá temos, mas isso só não chega, não é? Precisamos do outro. Estava a pensar que nós não vamos mostrar esse limite porque nós não sabemos, mas vamos trazermos para aqui, para o nosso diálogo, esta necessidade de pensarmos e de refletirmos, não é? E de questionarmos. Porque realmente a realidade assim nos exige, não é? Porque podemos ter a liberdade de questionar, não é? Estava a ouvir lá há pouco e estava a pensar
que vivemos um paradoxo, não é? Quando falava do desaparecimento do corpo velado, do corpo morto, não é? Não podemos velar o corpo, não é? O que é um paradoxo. A morte apresenta-se como nunca, não é? E as pessoas viviam como se nunca fossem. Acho que é a expressão do Buda, vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Mas as pessoas estávamos a colocar a morte cada vez mais distante. Claro que não vamos pensar nisso, não nos vamos deixar estar sempre com isso, mas é uma realidade, está aí, temos que integrar, não é? Vida e morte. Mas, por assim dizer, nós ignorávamos a morte. E esta realidade veio-nos mostrar a morte com força. Mas é um paradoxo, porque veio-nos mostrar a morte, mas nós não podemos velar os nossos mortos. Não sei, pelo menos ao ouvi-la, veio-me essa ideia. É uma realidade paradoxal, que se calhar também vai haver aqui muita necessidade de elaboração, não é? A morte apresenta-se como nunca, não é? Cada vez mais generalizada e mais evidente, não é que antes não aparecesse, mas as pessoas desta vez sentem o seu próprio perigo, sentem o medo, sentem o receio, as ansiedades estiveram aí e também são legítimas, não é? Mas depois, no confronto com a realidade concreta da morte, há aqui esta impossibilidade de dar continuidade aos rituais, não é? Aos rituais. Ou pelo menos reinventá-los, houve alguma reinvenção, mas tornar mais próxima essa, para facilitar, lá está, para facilitar a vida depois, para facilitar o luto sobre. Sim. Acho que é uma coisa de conceber a morte como um sítio sem ninguém, não é? É como se realmente este cru se aparecesse como, não é? Petrificado, não é? Sim. Mas não é tanto a morte, mas é o cru, não é? É um lugar onde estava a pensar aquele artigo que a professora Isabel do Carmo escreveu, fabuloso, não é? Sobre as notícias do túnel, não sei se leu, do seu próprio internamento, em que ela fala do seu próprio internamento. Eu acho aquilo fabuloso porque permitiu-nos percorrer esse túnel, não é? Não é o túnel da morte, mas o túnel acidentalmente, mas acima de tudo o túnel do desconhecido, de um sítio de sofrimento, não é? Acompanhados. Depois de ler aquilo, já é impossível fazer, ou seja, há uma parte daquele percurso que já se fez em companhia. E o que a professora Isabel do Carmo nos garantia naquele artigo é de que havia companhia naquele lugar, não é? E isso apazigua. O que acontece neste sítio, no sítio da morte fria, não é? Ou seja, no sítio, eu acho que é a ausência total do outro, não é? Ou seja, onde é que isto é terrível? É no cru, não é? Naquilo que repete o pior do desamparo, que é não estar lá ninguém. E essa morte é que me parece que é mesmo muito complicada de elaborar. As outras, a gente lida com elas, não é? Agora, esta, que é o sítio da ausência, mas qual é o concreto que é mesmo? Porquê é que o concreto do corpo morto é tão necessário? Porque ele é a materialização da ausência, não é? E só a ausência materializada é que é possível de ser integrado. Será possível de outras formas? Também não vou pôr isto totalitarista, mas a verdade é que nós sabemos isto da clínica e todas as investigações feitas, não é? Nós sabemos o impacto que tem um corpo que nunca chega. Por isso, às vezes, também tantas diferenças na forma de pensar, até mesmo quando os miúdos pequeninos perdem alguém significativo, se deve a isso, não deve a ir. Haver muitas diferenças de pensamento sobre isto. Mas a mim faz-me sempre sentido que tem que haver qualquer coisa que possa significar ou ser materialização daquilo que se ausenta. Não é? Não pode ficar sempre na ausência ou na fantasia. São a mesma fantasma, não é? Fica para sempre a mesma fantasma. Sim, e as crianças saudavelmente sabem pôr os seus limites, não é? Quando nos perguntam ao adulto o que aconteceu, eles próprios dizem já chega, não precisas dizer mais nada, às vezes, não é? Exatamente.
Eles sabem. Mas desculpe, Vitor, desviei isto completamente para o sítio. Como isto é uma coisa que me inquieta. São conversas à solta, não é? Quase conversas vadias, como o professor Agostinho da Silva. É bom, é bom. Pelo menos o nosso movimento de reflexão vai livre. O que me parece é que assim, nós conseguimos viver a ausência do corpo, agora voltando ao sítio do princípio, não é? Me parece que é possível viver a ausência do corpo quando a relação também é suficiente, não é? E vivemos a saudade, não é? Que se consciencializa de uma forma ou de outra. Realmente em momentos ou em situações onde a relação é insuficiente, é mais difícil viver a ausência do corpo materializado, não é? Porque se precisa mais dela para responder, não é? Penso para as nossas zonas mais carentes, não é? E que, portanto, necessitam um certo reforço narcísico mais permanente, se calhar sofreram mais com esta situação do que as zonas onde nós temos relação, não é? Onde estamos bem ancorados por dentro. Mais uma vez, eu penso que isto se expressa de formas diferentes de pessoa para pessoa, mas há de ter impacto em cada um de nós. Parece-me que provavelmente as pessoas com personalidade narcísica mais marcada terão sentido isto que nós estamos a falar, esta ausência da possibilidade de expressão do corpo real e concreto, com maior intensidade, mais uma vez, pelo menos aparentemente. Mas isto são generalizações, não é? Acho que isto ainda vai ter que ser tudo pensado e estudado depois, não é? Isto são só hipóteses de pensamento. Mas pelo menos daquilo que fui vendo, volto a dizer, de tudo o que eu vi, independentemente das dificuldades que a situação possa trazer, aquela que me parece que nós podemos generalizar e dizer que é efetivamente traumática é esta questão da morte, não é? E da maneira como o corpo é destratado, é porque é isto, o corpo é destratado na vulnerabilidade, na doença e na morte. Destratado no sentido que não é destratado porque realmente, não é? Nós sabemos que depois, do ponto de vista dos cuidados de saúde e da tentativa de humanização dos próprios serviços, as pessoas têm sido estoicas na sua capacidade de dar, não é? Mas estamos a falar de um outro lugar, que é um lugar relacional das pessoas significativas, e esse não se substitui assim, não é? Sim. As coisas não ocupam o mesmo lugar. É essencialmente desse, não é? Exatamente, do núcleo mais íntimo. Exatamente. Como é que isto... Sim, como dizia uma paciente minha, que a mãe morreu agora no meio desta chatice toda, não a deixaram ver a mãe durante a mãe morreu com outra patologia que não tinha nada a ver, não é? E a mãe esteve internada 2 semanas, onde ela não pôde, não conseguiu que a deixassem ver a mãe, mas ela tentava apaziguar, dizendo que ela também estava serena e que não sei o que mais. E ela dizia assim, pouco me importa. Quer dizer, não é pouco me importa, fico contente que me digam isto, mas quer dizer, se não me apetece mandá-las todas. Ou seja, esta raiva contida que fica da impossibilidade de se poder ter estado naquele momento, não é? De poder estar lá, não é? De poder estar lá. Não, da nossa própria humanidade, não é? Há situações verdadeiramente dolorosas e há situações também verdadeiramente humanas e incríveis que os nossos profissionais de saúde também têm feito. Há dias e há pequenos, grandes gestos que vão estando aí ainda temos futuro no presente porque esses gestos de saúde estão aí. E há dias uma amiga minha enfermeira que está no processo de vacinação me dizia que isto é, só de imaginar esse relato, ela num dia teve que vacinar 200 pessoas, mais o resto do trabalho. E é o que ela diz, não é só vacinar, às vezes as pessoas pensam que é só vacinar, e depois eu achei curioso o cuidado dela, porque eu vacino e escuto a pessoa e falo ali um pouco com a pessoa, então são 200 pessoas, claro que ela chegava ao final do dia de rastos, não é? Apesar de tudo, ela dispunha-se a ouvir e encontrar ali um momento de escuta e de dignidade e de acolhimento do outro, não é? Nem que fosse ali uns minutos, mas a pessoa sentia-se acolhida. Claro que depois ela chegava a casa e não podia ouvir o marido, não queria falar com mais ninguém, mas às vezes mas este é um gesto humano e de cuidar e de acolhimento, não é? Mas isso, realmente nós vivemos situações extraordinárias e este exemplo, nossos enfermeiros, nossos médicos e psicólogos, quem quer que seja, também há histórias extraordinárias e é isto que nos mantém. Sim, há um trabalho.
E eu acho que tem havido um trabalho incrível, não é? Quer no Porto, nós sabemos bem que o professor Eduardo Carqueja no Porto tem feito um trabalho incrível e aqui em Lisboa também, as pessoas têm estado a tentar fazer. Nós, na psicossomática, vamos fazer agora um outro destes nossos encontros exatamente sobre isso, que as equipas têm feito coisas incríveis também, na tentativa de mitigar estes espaços, não é? Ainda assim, há uma parte que só as pessoas significativas podem colmatar, não é? Claro, claro. Como é que tudo isso... Mas acima de tudo há este sítio, não é? Da privação também e do acesso Uhum. ao corpo que morre. Já estamos quase a terminar, o tempo passa rápido, mas ainda aqui nesta sequência, se calhar também pensamos também estes sentidos, estes caminhos possíveis, não é? Como cuidar desta necessidade também vai surgir, desta necessidade de reconhecimento, deste reconhecimento deste corpo inteiro que nós somos, não é? Como cuidar do reconhecimento e do reaparecimento. Como é que nós estamos a reaparecer, a desconfinar progressivamente. A rematerializar-nos no mundo externo. Desmaterializamos e agora estamos progressivamente teletransportação a materializar. E como cuidar disto, não é? Deste espaço, desta reaproximação aos outros. E a nós, não é? Porque o outro confronta-nos connosco, com a aproximação a nós na relação com o outro. Como fazer? Acho que é só ser, ir sendo. Não é? Primeiro estranha-se, depois entra. Depois entrei. Simplificando, usando o gerúndio, não é? Usando o gerúndio. Vivendo, não é? Vivendo, experimentando. Exato, eu penso que pode haver. E então, mais uma vez, de acordo com a personalidade, eu penso que as pessoas que são mais introvertidas, não é? Que encontraram algum conforto nesta ausência, não é? Do palco, não é? O primeiro impacto pode ser um bocadinho mais doloroso, acho. Mas depois, eu acho que o desejo do encontro por inteiro é tão grande, não é? Que suplanta todas as dificuldades, não é? Pelo menos é a minha visão, se calhar otimista, não sei, mas se nós vimos isto, depois acontece-nos espontaneamente, não é? Ou seja, assim que o gesto espontâneo nos é permitido, eu acho que se vai lá. Uhum. Não quer dizer que depois não haja, assim, pequenas coisas, pequenas dificuldades, pequenos reajustes, mais uma vez, de acordo com a personalidade de cada um, mas a verdade é que quando há encontro, não é? Depois parece que tudo flui, não é? Como andar de bicicleta. Uhum. Quem já sabia? Já sabia, não esquece. Não é? Eu acho que é assim, quem já tinha, se calhar, para determinadas pessoas que têm uma dificuldade social maior, não é? Ou que têm mais serviço social, não é que possa haver aqui um momento mais difícil de materialização novamente, acredito que sim. Uhum. Essas talvez sejam pessoas que possam eventualmente até ter mais dificuldade. Ainda assim, mesmo nessas, eu tenho encontrado o desejo da rematerialização, é só analogia, mas um bocadinho nesta linha, não acho que o desejo da vida por inteiro. Talvez mesmo naqueles e naquelas com mais dificuldade, por esta intensidade também da dor, do sofrimento e da morte, talvez a pulsão, estou a imaginar aqui, a pulsão de vida também tenha sido ainda mais instigada, e o nosso corpo... não é? E o nosso corpo sabe, não é? Estes processos naturais de autorregulação e de autoutilização. Tanto que o receio é sempre, não é? Que é hemorragia. Não é que o garrote dê hemorragia, não é? Este é sempre o receio, não é? Como? Dizer que o receio, não é? Sempre que o garrote dê a hemorragia, não é? Porque parece-me que até ao contrário, não é? As pessoas estão sedentas de pôr o corpo em cena. A maior parte das pessoas está sedenta disso, não é? De pôr o corpo por inteiro. E hoje ficamos... Diga. Nada, porque há bocado estava-me a lembrar de qualquer coisa que queria dizer, que o Vitor disse, e eu agora não sou capaz, nos faltava aqui este bocadinho, mas não consigo lembrar-me já do... Fica para a próxima. Sei que era qualquer coisa neste sentido, sim, da tomada de posse do corpo, não é? Tomada de posse do corpo realmente na relação com os outros que é mais evidente, eu acho que sim. Tomada de posse do corpo.
é fazê-lo seu, não é? Pela relação, não é? É a relação que nos vai dando isso também, claro. Pode pensar do ponto de calma, vou só dizer mais isto agora, porque agora é a brincar, estou a pensar, do ponto de vista narcísico, como é que nós vamos lidar depois sempre com a ausência do reflexo na câmara, não é? Então, isto é provocatório, eu brinco. Eu acho que agora não vamos ter tantas saudades da câmara, não é? Estou a brincar, eu vou brincar. Falamos, Patrícia, falamos do desaparecimento do corpo, mas o que ficou foi o desejo do encontro e a libertação do gesto espontâneo, de um gesto de vida e de cuidado. E apesar de falarmos do desaparecimento do corpo, o corpo fez-se inteiro. E continuamos para a próxima. Foi um prazer, Patrícia. Até à Um próxima. prazer também, Vitor. Obrigadíssimo. Muito Um obrigada. abraço. Um abraço.